Hoje a gente vai fazer um negócio que vocês adoram, que é ler pequenos diálogos juntos para entender aí algumas situações, né? Frases contextualizadas. É legal que a gente trabalhe a fala, né? Porque vocês vão repetir, vão falar comigo, ao mesmo tempo as estruturas das frases e também um diálogo contextualizado, né? 3 frases que fazem sentido umas com as outras, que também é importante para você já começar a entender o contexto. Hoje, o nosso contexto vai ser com os verbos comer, gostar, né? Então a gente vai falar de comer e de gostar, ou seja, nós vamos fazer 2 pequenos diálogos em que uma pessoa vai perguntar para outra o que ela gosta de comer, né? O que ela gosta de comer, o que ela come com prazer. Antes da gente entrar nos nossos diálogos, eu quero mostrar para vocês a conjugação desses nossos 2 verbos bases, o essen e o mögen. Essen, que significa comer, e o mögen, que significa gostar. E por que eu quero falar sobre a conjugação deles antes de mais nada? Porque são 2 verbos irregulares, então você tem que decorar, tá? No caso do essen, a irregularidade vai acontecer na segunda e na terceira pessoas do singular. Então fica assim: ich esse, eu como, du isst, você come, o do é o você informal, né? Você come, aí você repara por que a gente chama ele de irregular? Porque o né, que do essen virou i, virou do ist. Esse virou i, é por isso que a gente fala que esse é um verbo irregular, porque teve modificação na raiz, né? Teve modificação naquilo ali que é a base do verbo. A mesma coisa vai acontecer com o es e es, que é a terceira pessoa do singular, ele ou ela, que vai ficar também ist, es e es, ist, tá? Então, o verbo essen é irregular, porque o do e o es e es tem uma conjugação irregular. Então, ich esse, eu como, do ist, você come, es e es, ist, ele ou ela come. No plural, o verbo essen volta a ser regular, tudo bem. Então, por isso que nós temos via essen, nós comemos, e a est, vocês comem, sie ou sie essen. Sie, pequenininho, né, que significa eles ou elas, comem, né, sie essen, e o sie com letra maiúscula, que também tá juntinho aí, porque a conjugação é a mesma, que é o você ou vocês formal, tá? Então, a diferença entre o do e o ia e o zi com letra maiúscula que é a formalidade. Quando eu uso o zi com letra maiúscula, é claro que na fala a gente não vê se a letra maiúscula tá maiúscula ou minúscula, mas na escrita sim. Quando a gente usa esse zi com letra maiúscula, significa que eu tô falando com alguém com quem eu não tenho intimidade, que não é meu amigo, né? Uma pessoa com quem eu tenho uma relação formal. Sie essen, você ou vocês comem. O verbo mögen é um verbo também bem irregular, né? Mögen é um verbo bem irregular, significa gostar. E vamos ver como é que ele é irregular. Ele é irregular no ich, no du e no es e es, também sempre no singular. Já fica a minha dica aí, que os verbos irregulares em alemão são irregulares somente no singular, no ich, no du e no es e es, com exceção do verbo sein, que é o primeiro verbo que a gente aprende na língua alemã, né? Que é um verbo irregular em todas as pessoas, mas fora o sein, os verbos são irregulares só no singular, no ich, no du e no es e es. E assim é o mögen, que fica ich mag, eu gosto. Du magst, você gosta. Es e es mag, ele ou ela gosta. Atenção que esse G, né, eu falo como se fosse um casinho, mag, tá? Chegou no plural, volta a ser regular, então fica via mögen, nós gostamos. Ihr mögt, vocês gostam. Sie ou sie mögen, eles ou elas gostam. Ou vocês formal gostam. Sie mögen. Beleza, gente, essas são as conjugações e agora vamos para 2 diálogos aqui. Começa assim. 2 pessoas conversando e a primeira pessoa pergunta: Was isst du gerne zum Frühstück? Was isst du gerne zum Frühstück? O que isso significa, né? Was é o quê? O ist, a gente acabou de aprender lá em cima que é du isst, significa você come. Então, was isst du é o que come você. O que acontece em alemão é que na hora que eu vou fazer minha pergunta, primeiro eu tenho esse pronome interrogativo, no nosso caso aqui, was, e depois obrigatoriamente tem que vir o verbo, né? Por isso que vem o ist e depois vem o sujeito do. Diferente de em português, porque no português vem primeiro o pronome interrogativo, depois o sujeito, depois o verbo, né? O que você come. Em alemão fica o que come você. Então, was isst du? Depois eu tenho a palavra gerne, que significa com prazer. E zum Frühstück, né? Frühstück. Tem esses 2 umlaut, né? Que é essa treminha aí que você tem que fazer boca de U e falar I. Então vai ficar Frühstück.
Frühstück, Frühstück, né? O que você come com prazer? Zum Frühstück é de café da manhã, tá? Frühstück é café da manhã. Então, ao pé da letra, essa frase significa o que você come com prazer de café da manhã. Aí já vem uma coisa bem interessante, que ao invés de eu falar em alemão gostar de comer, gostar de beber, gostar de fumar, gostar de jogar, gostar de fazer esporte, ao invés de eu falar isso, eu falo come com prazer, bebe com prazer, faz esporte com prazer, dorme com prazer, tá? Então, eu uso o verbo conjugado, que no nosso caso aqui é essen, e a palavra gerne, junto com o verbo. Aqui ela não tá do ladinho do verbo, simplesmente porque esse do aí entrou no meio, né? Que é obrigatória essa estrutura, mas logo depois vem o gerne, tá? Então, eu não falo eu gosto de comer, eu falo eu como com prazer. Eu não falo eu gosto de dormir, eu falo eu durmo com prazer. Então, o que você come com prazer de café da manhã, em português seria o que você gosta de comer de café da manhã, mas em alemão, o que você come com prazer. Uma coisa importante é que esse gerne pode vir com esse E no final ou sem o E no final, não faz diferença, tá? É a mesma coisa. Esse gerne com E no final tá até um pouquinho mais em desuso, mas como a gente ouvir sem o E, fica gern, tá? Mas não tem diferença. Aí a pessoa responde, Käsebrötchen, Käsebrötchen. A palavra Brötchen significa pãozinho, tá? Brot é pão, Brötchen é o diminutivo. Esse chen no final das palavras sempre indica o diminutivo. Então, Brötchen, pãozinho. E Käse, queijo. Então, Käsebrötchen é pãozinho com queijo. Não confundir com o pão de queijo brasileiro, hein, gente? Lá da minha terra, mineiro. Nada disso, tá? Käsebrötchen na Alemanha é um pão com queijo por cima. A gente até tem, assim, uma coisa parecida, pelo menos nas padarias lá de Minas, um queijo por cima, um pãozinho com queijo por cima, mas isso não é pão de queijo. É um pão com queijo por cima. Käsebrötchen. Aí, e aí ele pergunta, und du, né? E você? Und du. Quando a gente fala, a gente come esse primeiro D, né? Fica tudo junto. Und du. Mas é und du, se a gente fosse falar devagar. E você? E aí a segunda pessoa responde, ich mag keinen Käse. Ich mag keinen Käse. Mag, a gente aprendeu ali em cima, significa gostar, né? Então, ich mag, eu gosto, keinen Käse. Keinen é uma palavra negativa, não gosto, né? Käse é queijo, então eu não gosto de queijo, tá? Então, keinen é uma palavra negativa, como se fosse quando ela tá na frase é porque a frase é negativa. Então, eu não gosto de queijo. Aí você pode me perguntar, mas Lud, por que aqui você usou o verbo mögen e lá em cima você usou o verbo gern? O verbo não, né? A palavrinha gern, que não é verbo, é um advérbio. Pelo seguinte, gente, quando eu tenho gosto de comer, gosto de beber, gosto de dormir, gosto de fazer, eu tenho dois verbos, gostar e fazer, gostar e comer, gostar e beber, certo? Em alemão eu vou usar um verbo só, que é comer, beber, gostar, e a palavra gern, que vai significar com prazer, como eu já ensinei para vocês anteriormente. Então, eu como com prazer, eu durmo com prazer, eu faço com prazer, etc, né? Eu faço comida com prazer, né? Assim que a gente fala em alemão, tá? Agora, se não tiver verbo, eu não posso falar eu, biscoito, com prazer, eu água com prazer, não, né? Não tem o verbo. Se não tiver o verbo, se tiver só um substantivo que vem acompanhando, aí eu não posso mais usar o gern, eu tenho que usar o verbo mögen. Ich mag eu não gosto de queijo. Então não tem um outro verbo, o único verbo que tem na sua frase é gostar, você vai usar o mögen. O único verbo da sua frase é gostar, você usa o mögen. Se tiver um outro verbo, como por exemplo comer, beber, fazer, dormir, caminhar, nesse caso você conjuga este verbo e usa a palavrinha gern junto dele. Então, por exemplo, ich mag keinen Käse, eu não gosto de queijo. Aber Müsli esse ich gern. Na segunda frase eu já tenho o essen de novo, né? Tendo o essen de novo, eu vou poder usar o gern. Então, ele está dizendo aí que Müsli esse ich gern significa mas cereal, né? Müsli é tipo um cereal, né? Cereal que a gente come de café da manhã, mas cereal. Esse ich, né? Esse, né? Conjugação do verbo comer, a gente viu ali em cima. Eu como gern com prazer. Mas cereal eu como com prazer, ou seja, mas cereal eu gosto de comer, entendeu? Então, como tem o verbo essen, eu não vou usar o mögen, vou usar só o gern do ladinho dele. Mesma coisa a gente pode fazer com o almoço. Posso dizer assim, was isst du gerne zum Mittagessen? Was isst du, o que você come, gerne, com prazer, zum Mittagessen, Mittag,
Essen. Não é Mittagessen, não, tá, gente? Essa semana de juntar o GE fica Gessen. Tem que parar no Mittag, depois falar Essen. Mittagessen. Was isst du gerne zum Mittagessen? Que significa o que você gosta de comer de almoço, né? Mittagessen é a comida do meio-dia, né? Mittag é meio-dia, Essen. Comida, Mittagessen, comida do meio-dia. Então, o que você gosta de comer de almoço, né? Mesma coisa aqui, o Essen tá na segunda posição, né? E tá conjugado, isto. Então, eu não vou usar o verbo gostar, mögen. Eu vou usar simplesmente o gern, que significa com prazer. Então, o que você come com prazer de almoço? O que você gosta de comer de almoço? A gente falaria em português. Em alemão, a gente fala o que você come com prazer no almoço. E a pessoa responde Fischsuppe. Sopa de peixe. Nossa, que almoço, né? Pra gente de Minas, esse não é um almoço muito típico, não. Fischsuppe. Sopa de peixe. Und du? E você? E aí o outro responde, ich mag keine Suppe. Eu não gosto de sopa. E aí eu usei o mögen por quê? Porque aqui não tem outro verbo, é só o verbo gostar. Então eu vou usar o mögen, ich mag keine Suppe. Eu não gosto de sopa. Aber Pizza esse ich gern. Mas pizza eu como com prazer, ou seja, eu gosto de comer pizza. Como aqui tem o verbo essen, eu vou usar o gern, aber Pizza esse ich gern. Vou ler as frases de novo para você repetir logo atrás de mim. Vamos lá? Was isst du gerne zum Frühstück? Käsebrötchen. Und du? Ich mag keinen Käse. Aber Müsli esse ich gern. Segundo diálogo. Was isst du gerne zum Mittagessen? Fischsuppe. Und du? Ich mag keine Suppe. Aber Pizza esse ich gern. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se fala amanhã. Tschüss!